Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar. Basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso. Muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados, Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama e fez a sua imagem e semelhança. O criou e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama e fez a sua imagem e semelhança. O criou e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar. Basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso. Muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados, Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama. Fez a sua imagem e semelhança. O criou e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama. Olá, amigos e irmãos, muito bom dia, receba a paz do Senhor Jesus. Estamos começando nosso programa diário, nosso programa Manhã Manda Aqui. Que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, onde você estiver. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença de Deus. Muito bom poder estar com vocês aqui, tendo a chance, a oportunidade de glorificar Deus por toda essa semana, por todo esse trabalho que nós temos feito aqui com famílias, abençoando famílias, abençoando pessoas.
e que essa bênção também chega até a sua casa, até a sua família, e toda essa estrutura criada pela igreja, orientada pelo pastor Joel, tenha conseguido de algum jeito abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, criado novos vínculos, novas experiências, enfim, tudo isso tem acontecido com você também para a glória do nome do Senhor Jesus. E essa é a temática de hoje, famílias. Famílias, toda a semana vem falando sobre isso um pouquinho, né? Mas hoje vamos focar em famílias bíblicas, nos exemplos que elas nos trazem e também em toda a programação que a gente viveu nesses últimos dias, que com certeza foram dias impactantes, abençoadores e experiências novas para muitas pessoas. Eu estou com o programa aqui hoje junto com a Ângela Valtier. Bom dia, Ângela Valtier, paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Ricardo, a paz do Senhor. Você Bom dia. está bem? Tô bem. Está motivado, está animada? Tô. Bom dia para quem está nos acompanhando isso aí. agora, para quem vai acompanhar depois. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É isso. Quem está do seu lado? A nossa ilustre presença aqui. Diga um oi aqui. Geralmente é o Gui. Opa. Paz. Ó, logo 3 de uma vez. Grande. O pessoal já me conhece, né? Grande Paulinho também está Isso, conosco sou fazendo eu. o programa aqui hoje. E vai ser bênção. E hoje nós estamos um bate-papo aqui em casa. Está comigo também aqui o presbítero Rediane Nascimento. Bem-vindo ao programa, presbítero Rediane. Muito obrigado pelo convite, a paz do Senhor. Tudo bem, pastor? Tudo em paz, graças a Deus. Eu acho que o microfone do Red não está ligado. Dá uma confirmada para nós aí. Então, vamos ajustar aí. Só um minutinho. Tá ótimo. É isso. Enquanto eles dão uma ajeitada aqui, volta para mim aqui, tá ligado? Vamos embora. Então, a gente vai falar sobre essa temática hoje, mas antes nós temos datas comemorativas, Temos sim. aniversariantes do dia e oração. Vamos fazer isso agora, Ângela? Vamos lá. Temos Vambora. algumas datas comemorativas hoje. Hoje, dia 14 de novembro, hoje é o Dia Mundial de Controle e Prevenção do Diabetes. Então, antigamente, né, era uma doença assim, vamos dizer, não muito vista, mas hoje muitas pessoas estão sofrendo de diabetes, inclusive crianças. Então, é necessário que haja, né, essa prevenção, esse cuidado, principalmente você que já é de uma família que tenha casos, né? No meu caso, minha família, a gente... Dinheiro não, mas a herança que a gente tem é hipertensão e diabetes. Meu Deus. Então, tem que ficar o pessoal aí ligado, atento e se cuidar, né? Verdade, ter uma é boa verdade. alimentação, evitar, né, os doces, tudo no controle, né? Não podemos também ser tão radicais e cortar tudo, mas também não podemos abusar, né? Exatamente. Então, vamos aí ter este controle. Hoje também... Calma aí, pode- ô, Ângela, em alguns casos a necessidade de ser mais radical, né? Sim, sim, Porque a diabetes é uma doença sorrateira, né? sim. Às vezes você não sente nada e tal, mas É. quando você vai ver, dá um piripaque e acaba com a sua... Com certeza, com Na sua certeza. Aí vida. a gente tem visto crianças já, né, com problema de... Sim. Já tem diabetes infantil, Exatamente. tem a questão de diabetes gestacional, então a gente precisa ter muito cuidado. Hoje também, dia 14, é o Dia Nacional da Alfabetização. Oh, coisa linda. Então, isso é muito importante, nós sermos alfabetizados. A gente costumava dizer, né, na época que a gente fazia a alfabetização de adultos, né, que uma pessoa que não sabe ler, ela praticamente ela é cega, né, porque não consegue assinar um documento, não consegue assinar o seu próprio nome, não consegue entender, né, e tem muitas pessoas que se aproveitam, né, de uma pessoa que não é alfabetizada. Sim. E escreve qualquer coisa lá e diz, põe aqui o dedo, e a pessoa coloca ali a digital sem nem saber, né, o que está escrito ali. Então, é muito importante que nós possamos ser alfabetizados e também nunca é tarde para isso. Verdade. Né? Tem tantos exemplos de pessoas que foram para a sala de aula com mais de 40, mais de 50 anos, mais de 60 e descobriram um novo mundo através da leitura. Com certeza. Né? Então, parabéns aí aos profissionais da alfabetização. E hoje também é o Dia dos Bandeirantes. E aí, né, o Rediane que gosta de história, né, o dia 14 de novembro é conhecido como o Dia do Bandeirante, uma das figuras mais emblemáticas do Brasil colonial. A imagem do bandeirante é marcada pelas longas expedições que varavam sertões e cidades, atravessavam montes e cruzavam vales em busca de ouro e de pedras preciosas. Sim. E das pessoas, assim, né, dos bandeirantes, né, mais famosos, nós temos o Bartolomeu Bueno da Silva, Antônio Raposo Tavares, né, que dá aí o nome à via,
Manuel de Borba Gato, Fernão Dias Paz e Domingos Jorge Velho. Então, um dia aí para a gente aprender um pouquinho mais. Exatamente. Encerramos as datas. Quem vai ali para aquela região ali da... Comecei na Zona Sul ali, né? Tem uma estátua grande, não sei se tem ainda. Borba Gato. Borba Gato ali, né? Tinha uma Isso. homenagem aos bandeirantes também. Né? Para quem é de São Paulo também tem um Pico do Jaraguá. Ali era uma vila do Manuel Velho, né? É? É, bem no centro ali da freguesia do Ó. Para quem transita no interior de São Paulo, tem a rodovia dos Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes. Que simboliza todo o trajeto que eeles fizeram, certo, Red? Certinho. Eu tô para fazer também um Amanhã documentário. mandar aqui Documentário sobre Fernão Dias, cara. É. É. Onde nasceu, onde viveu, como viveu. Legal, cara. Né? Bom, bom. Muito legal. Tem as casas onde viveu, onde morreu, Barbacena. Legal. Show de bola. Vamos lá? Vamos lá, nós temos também aniversariantes para o dia de hoje. Aqui no Manda Aqui tem alguns irmãos que estão com os Vasconcelos também, que Deus te abençoe grandemente. O Rogério de Souza Freire, Rogerão, que Deus te abençoe. E o Vitor Rúmel, Rogério filho Freire, da Alessandra, filho da que Alessandra. Deus abençoe também a sua vida. São esses, Ângela? Vamos orar por essas pessoas então? Red, você pode ter o prazer de abençoar essas Amém. pessoas Amigos, aí? né? Amigos, né? certeza. Isso é bênção. Amém. Senhor, te agradecemos por essas vidas que o Senhor concedeu, mais um ano de vida, e nós clamamos sobre essas vidas a longevidade, que o Senhor continue guardando, abençoando em tudo, Amém. dando a prosperidade, mas sempre lembrando de quem são verdadeiramente, o que eles são para o Senhor. Então continua abençoando, Pai, que nós possamos cada ano comemorar juntos os aniversários aí dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, recebe um abraço do pastor Joel e todo o nosso ministério também, e que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Parabéns por mais esse ano. Hoje a nossa previsão do tempo é de mínima de 14, máxima de 20. Tem um céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. À noite as nuvens diminuem devagar, que hoje é dia da gente viajar, né, Red? É verdade. Hoje é cara. dia de seguirmos Estradinha, direção à Instância Nazaré Paulista. Estância Nazaré Paulista. Passar dias abençoados lá, né, Red? Amém. Qual que é a sua expectativa para esses dias lá na Instância, meu amigo? Cara, a expectativa é excelente, né? Estando ali com a minha família, né? Vanessa, Felipe, Guilherme. A minha família também espiritual. É muito bom quando a gente se junta assim, né, cara? É um novo tempo, assim. Dá uma, eu posso dizer Dá assim, um gás, né? up, né, cara? Com Né? certeza. Dá um up, assim, legal. E tudo isso faz parte, né? Não é só o trabalho em si da obra, mas também tem essa questão do partilhar do pão, né? Com certeza. Como nós fazemos nos Gêmeos, às vezes fica aquele grupo limitado. Então, glória a Deus pela visão do pastor Joel, né, que junta todo mundo assim, cara, para a gente ter esse partilhar do pão também Com com certeza. os outros irmãos. É bênção, né? Com É certeza. bênção. Toda essa programação na Semana da Família, ela teve um propósito, né? Nos materiais, Sim. no pensamento do pastor Joel, como ele descreveu, foi colocar a família num pedestal, né? Num lugar de honra, num lugar alto, né? Qual o impacto, Red, você acha que tem numa família que, de repente, não vivia essas situações que foram promovidas e puderam viver essa semana? E qual o impacto também, uma segunda pergunta dentro dessa, qual o impacto na família que já vive uma situação como essa? Só para os irmãos se inteirarem aí, segunda-feira foi dia de jantar em família. Isso. Espero que você tenha aproveitado bem esse tempo para jantar com a sua família. Teve uma ministração ali. Você deu uma caprichada no seu jantar habitual. Eu também dei uma caprichadinha no meu. Verdade. Na terça-feira nós temos os filmes, né? Filmes Sim. nas casas, com as famílias ou com os gêmeos. Você também teve um tempo para sentar ali com a sua família, depois compartilhar perguntas, entendimento, que também fortalece. Na quarta-feira tivemos as trocas dos presentes, né? Lembranças e presentes entre famílias. E algumas pessoas ficaram tristes com a lembrancinha, outros felizes com o presente que recebeu, né? Mas faz parte. Não dá para agradar gregos e troianos. E hoje partindo para um outro tempo também que vai ser maravilhoso. Agora, desses dias que se passaram, Red, qual o impacto você acha que teve nas famílias, tanto para aquelas que já praticam isso, quanto para aquelas que não praticam essas coisas no seu cotidiano? Então, Rick, os tempos estão mudando muito, né, cara? Antes era comum
ter assim, não digo em todas, né, mas na maioria das famílias, ter a família reunida ali, à mesa, Sim. comendo, conversando, porque não tinha tanta tecnologia que nós temos hoje, né, tanto entretenimento. Verdade. Tá? O máximo que tinha ali era a televisão, a Ângela corria para assistir os Trapalhões, Sim. né, o Gordo Mudava e o o Magro, seletor. mudava o seletor, colocava aquele bombrilzinho Na ali. ponta. Hoje não, cara. Hoje você está assistindo aqui, ó, né, com o celular na mão ali. Verdade. Às vezes a família está comendo, tá? É um de um lado, outro do outro, outro com o celular. Então isso traz um impacto, cara. Eu não falo só naquelas famílias, né? Vai que a esposa ou o marido é crente, a esposa não é. Não, mas eu acho que até mesmo dentro da igreja, Sim. porque vai se perdendo, né, cara, valores, e a gente não certeza. está ali dentro das famílias. Com certeza. Então, isso é bom para trazer de volta, puxar Perfeito. novamente a rédea, né, cara? Opa, deixa eu dar uma paradinha aqui. Quando o cavalo, você já andou a cavalo? Já. Já, eu nunca andei, mas eu sei de uma coisa. Quando o cavalo está naquele pinote, você puxa a rédea e ele, opa, tem alguém no comando. Né? Tem alguém no comando. Sim. Então, eu acho que esse foi o impacto, Ricardo. Tanto para aqueles que têm essa comunhão em casa, mas, né, às vezes estava saindo um pouquinho desse Perfeito. propósito, e aqueles também que não tinha essa comunhão, e às vezes tem ali um membro, né, que é crente, os outros não. Isso começa a movimentar tudo, né? Com certeza. Tudo. E a questão do jantar em família, uma bênção de Deus, mas sem esquecer aquilo que antecedeu também o jantar que nós tivemos aqui na igreja, tá? Com toda a igreja. Sim, domingo à noite. Domingo à noite. Aquilo trouxe um impacto, cara. Trouxe um impacto. Sim. Eu assim, tenho 23 anos caminhando com o Senhor, eu nunca ouvi um ministério que fazia isso, né? Eu vim até de outra denominação, cara, e geralmente você tinha que Pagar. arcar ali, não era barato, entendeu, Sim. cara? Aí você vê assim, a nossa igreja local promovendo tudo isso. Tremendo. Eu acho que é um evento que tem que ser copiado aí na maioria das igrejas, viu, Muito cara? bom, muito bem lembrado, né? Muito bem Aham. lembrado. Na verdade, a gente ainda não colheu os frutos disso, né? Aham. Foi uma semeadura que eu creio que no futuro virão os frutos dessa noite, fruto desse investimento, fruto Sim. dessa visão do pastor. A gente ainda vai colher os frutos disso tudo verdade. em oportunidades que virão mais para frente. Mas foi uma iniciativa assim maravilhosa, né? Excelente. Deu um trabalhinho, né? Mas o resultado a gente vai colher com toda certeza. Eu creio que na família que não tem esse hábito, né? A família que não tem esse costume, que é uma família mais moderna, Sim. onde as pessoas estão já dentro dessa realidade de cada um no seu canto, correria, às vezes chegam em horários diferentes em casa, comem, não dá para esperar o outro e tudo mais. Foi um marco, né? Foi um marco, né? Aquele negócio de colocar uma bandeira e dizer, pô, aqui vemos algo diferente. Aham. Marcou a vida, tenho certeza, né? Que você preparar, você esperar, você estar junto ali. Pô, eu vi gente postando que foi jantar meia-noite porque estava esperando a família, Aham. porque um estava fora, chegou mais tarde, Eu mas jantei tarde a também, família, cara. a família esperou. Eu achei isso legal, achei isso válido, né? Achei isso válido. Por outro lado, para quem também pratica, mas por algum momento, por alguma circunstância, não estava com esse hábito, também, opa, retomou. Né? Não, gente, ó, a gente estava aqui, estava bom pra caramba, não vamos sair daqui não, vamos voltar para esse campo. Então, assim, são atitudes, são iniciativas que para uns despertam o início e para outros fazem lembrar daquele caminho que não deveriam ter saído e voltam, né? Isso é tremendo. E tanto para o filme também, né? Um filme em família, né? Lá no meu Gênesis, o pessoal queria muito se reunir, né? Queria muito se reunir junto. Eu falei, não, gente, vamos cada um para sua família. Eu também, cara. Né? Vamos cada um para sua família. Mas de verdade, assim, não é pela bagunça, que é até boa, né? É até prazeroso juntar todo mundo, ia ser muito gostoso, e ter muita risada. A gente sempre, quando se reúne assim, só para esse tipo de coisa, a gente dá muita risada junto, conta piada, bom, tira barato um do outro. Mas eu entendi que é importante você ter esse tempo em família. É importante sim estar com amigos, sempre é bom, é importante sim, é ótimo isso aí. Mas é importante você também ter um tempo com a família. Porque não é sempre, mais que você esteja com a sua família sempre, não é sempre que você tirou um tempo específico para isso. É verdade. Dá uma palavra, fala alguma coisa, faz uma oração. Eu mesmo, nem é sempre que eu oro com a minha família.
Mas nesses dias eu tenho Sim. intensificado isso, a gente tem orado mais junto, estado mais perto. E isso é interessante, isso é importante. Então eu vejo que cada um desses dias, na quarta-feira também, trocando as lembrancinhas, dando a palavra de incentivo. Eu estava ouvindo uma neurocientista outro dia falando, Red, sobre isso, né? E ela falou assim, isso já até ministrei sobre isso aqui uma vez, enquanto falo sobre o poder da fala, né? Ela disse, olha, tudo que é regido pelo homem é regido pela fala. Desde a criação. Ela cita Deus dizendo, olha, criou, né, com a palavra dele, foi criando as coisas. Sim. E hoje, isso não se perdeu. Né? Então, assim, você entrega um presente, pô, ok. Você entrega um presente, dá uma palavra, muda tudo. Então você, poxa, a gente sabe o valor de você, de alguém dizer, pô, parabéns pelo que você fez. Não é que você queira isso, mas todo ser humano precisa de palavras de incentivo. É verdade. Então, assim, o presente mais a palavra dá um up também nas pessoas. É verdade. São gatilhos, né? A São neurociência, ela estuda muito essa questão, né? Pô, primeiro eu dou, né? Até mesmo sem esperar receber, mas pode ter certeza, sempre você vai receber algo em troca. É semeadura, né? É semeadura. Com certeza. É semeadura. Por mais assim que muitas vezes a gente entrega sem esperar algo em troca, mas você recebe, cara, você Sim. recebe. Com certeza. Né? É muito bom, foi muito bom mesmo, está sendo muito bom mesmo essa semana, né? Agora a gente vai para outra realidade, Sim. né? Agora aquele futebolzinho ali com o pessoal, Sim. tudo. À noite, né? Junta família, né? Não sei se vai dar para fazer um luauzinho, né? Acho que já tá no ponto de dar spoiler, né? Vai ter um nozinho lá, vai ter uma fogueira. Vai ter a fogueirinha, Sim. né? Sempre tem, Vão ter momentos de adoração todos juntos, Aham. momentos, né, em grupos, momentos com idades específicas, muito lazer, claro, né? Muito tempo para a gente poder desfrutar também do ambiente, do espaço. Mas como eu disse lá para os jovens no evento que eu fiz lá, né? A gente cria estruturas, a gente vai para lugares abençoados, mas a gente tem que aprender a desfrutar da estrutura espiritual que foi criada para aquilo. É verdade. E a estrutura espiritual para esses dias é voltada para a família. É verdade. Para você fortalecer, para você abençoar. É claro, o inimigo também sabe disso. Então ele vai lutar. Né? Você que está me ouvindo aqui hoje, está se preparando para ir conosco também lá para a estância, saiba que terão lutas. Você tem que prevalecer, vencer, ou se antecipar, né? Porque quando você percebe uma brecha ali, você fala, opa, aqui não, amigão. Já fecha essa porta, já não deixa a coisa esquentar, já não deixa a coisa ficar feia, já fecha as entradas do inimigo aí para você poder desfrutar desses dias, né? É verdade. E domingão estamos voltando abençoado para casa, Amém. família fortalecida, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Red, programa de hoje eu queria pegar alguns textos bíblicos que relatam situações de famílias para a gente poder pensar junto. E você junto comigo aqui, a gente poder ajudar os irmãos também a, dentro dessa temática da semana, a esquadrinhar algumas coisas. Começar logo com a primeira família, né? Começar lá atrás, lá em Gênesis capítulo número 3, número 2, na verdade, é criada ali Adão e Eva. E Deus cria a primeira família, né? Eu gosto muito do versículo 24, que ele dá uma... Até preguei outro dia num casamento, né? Sobre isso. Gênesis, deixa eu achar aqui que tem um monte de coisa aqui. 2:24, está aqui. Gênesis capítulo número 2. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. É interessante que Deus cria um casal, é claro que com a intenção de criar uma família. Lá atrás, Deus já havia dito, multipliquem-se, sejam férteis. Ou seja, já tinha uma designação familiar sendo dada ali, sendo colocada sobre eles ali. E aqui é o casal, né, a primazia de casal, né? Correto. Primeiro casal criado. Correto. Primeiro casal criado, primeira cerimônia de casamento foi Deus quem fez, primeira família foi Deus quem deu o pontapé. A gente sabe que o capítulo seguinte é o capítulo da queda, né? É o relato da queda do homem, da queda da mulher, é o relato de todo o problema, e depois nascem filhos. Né? Primeiros irmãos da história, Caim e Abel, Ângela. O que eu quero pensar com você, Ed, aqui nesses instantes, e sobre esse casal, é o impacto que a decisão dos pais tem sobre os filhos. Certo, é verdade. Por quê? Porque a gente sabe as decisões que Adão e Eva tomaram. Sobre eles vieram consequências, com certeza.
mas essa herança foi trazida também aos filhos. Correto. Essa herança foi trazida para Caim. Deus fala com Caim, Caim ignora, cara. Caim ignora. Será que foi reflexo daquilo que os pais viveram? Será que é reflexo da maldição posta sobre os pais? Será que é um mal trazido até ele? Porque pode ser que eu esteja errado, mas se Adão e Eva tivessem temido a Deus, obedecido a Deus, e aí Caim tivesse ainda assim deturpado o seu caminho, a gente pensaria, não, pô, foi uma escolha pessoal, mas abre-se uma brecha para dizer, pô, pode ter coisa dos pais aí. É verdade. Para a gente poder pensar um pouquinho sobre o reflexo da decisão dos pais, para os pais que estão assistindo, sobre a vida dos filhos. Queria que você falasse sobre isso. É verdade. Então, existe essa questão comportamental. Um lar onde os pais não obedecem à palavra de Deus, assim, pode acontecer uma transformação na vida dos filhos, mas assim, é mais tendencioso dos filhos também serem ali Sim. afastados do Senhor. Perfeito. Tá? Muitos puxam essa questão como uma maldição hereditária. Existe sim, existe. Só que é questão do comportamento, o ambiente aonde você vive. Influencia muito a decisão. Influencia. Você está falando aqui das decisões. Adão tomou uma decisão, totalmente assim, inconsequente. A gente vê a questão de Caim. Mas se você for puxando ali a genealogia de Caim, você vai ver, se eu não me engano, Tubal-Caim, que feriu um jovem que pisou no seu pé, né? Ele fala, agora eu vou ser vingado 7 vezes. Né? Então você vai vendo assim a degeneração mesmo na família, que não leva a sério a palavra de Deus, porque Adão, ele não levou a sério a palavra de Deus. Alguns podem até estar pensando, mas e Eva? Adão tinha ali, por obrigação, ser o sacerdote do seu lar. Sim. Se Eva, eu agora parafraseando e pensando também, pastor, se Eva, ela tivesse ali cometido aquele erro, mas se Adão tivesse tido uma postura diferente, A história talvez fosse outra, né? a história com certeza seria outra. Com certeza. Então cabe a nós, né, o sacerdote, ter essa frieza, não digo nem a frieza, assim, mas Sim. essa questão comportamental. Opa, errou? Ser Espera aí. pragmático, né? Ser pragmático nesse sim, sentido, né? Sim. Não, isso aqui é o que a Bíblia diz, isso aqui é o que a gente está vivendo. Opa. Vamos pôr uma separação aqui. E aquilo que Deus fala, a gente não mexe. Exatamente. Isso é lei e pronto e acabou. E existem muitas famílias que estão se dissolvendo, cara, porque às vezes tem uma parte que é fraca, a parte fraca. Quando eu falo a parte fraca, é uma parte que não está totalmente envolvida com Deus. Às vezes pode ser o marido, cara, às vezes pode ser Sim. a esposa, tá? Porque né, tem essa questão do sacerdócio no lar, mas nem todos os maridos são sacerdotes dos seus lares. Exatamente. E há uma diferenciação que a Bíblia faz também, meu amigo, com respeito à família que é cristã e a família que não é cristã. Sim. Né? O exemplo que você deu, a esposa vem à igreja, é cristã, tem a vida salva, o marido não. Aham. A Bíblia já ensina sobre isso também. Sim, né? sim. Que a santidade da esposa santifica o marido. Santifica o marido. Então, assim, o comportamento daquela mulher vai ser, diante de Deus, aceito, diante das pessoas, É respeitado. verdade. Tem todo um contexto. Dentro de uma família que já é cristã, Aham. é outro papo, né? É outra história, né? Sim, sim. E assim, a gente desenrolando aqui nesses textos de família, cara, vem muitas famílias assim em mente. Veio agora a Abigail. Não, calma aí, senão isso aí Calma, você... pô, a desculpa gente aí, pô, nós desculpa estamos aí. no começo do programa, a gente vai chegar em várias famílias. Muita hora. Não, tô na primeira e já quer pular pra Abigail. Calma, estamos muita calma nessa Eu hora. sou mineirinho acelerado, pô. Muita calma mas nessa hora. É uma consequência, né, Sim. Henrique? É uma consequência, assim, né? A gente jamais pode esquecer que aquele que tem uma postura correta diante do Senhor Sim. é aquele que vai governar, cara, aquele que vai comandar. Creio muito nisso, Rediane, assim, a lei da semeadura. Aham. Se você semear direitinho ali, se você fizer, vai ter fruto, vai ter colheita, vai ter bênção para a sua vida. Se você não semear direito, também vai ter problema. Sim, né? sim. Os pais,
eu digo assim, eu sou pai, o Regina é pai, você talvez está me vendo, é pai também. A gente não pode pensar que tudo que estamos fazendo, alguém vai colher. A colheita vai vir. Aham. Talvez você fale assim, mas falta pouco tempo para eu morrer ou tal. Alguém vai colher essa colheita. Alguém vai colher. Verdade. E a gente tem que pensar que quem vai colher é o nosso filho, que às vezes não tem estrutura, não tem, enfim. Uma história bíblica que relata muito isso, não é sobre família, mas é sobre uma pessoa, por isso eu vou citar, tá? Para não ser incoerente com a... Eu não posso, né? Por isso Fala, o eu vou... apresentador que sou eu. Exatamente. Fica quieto. Na ausência do Wanda, quem manda que sou eu. Para não ser incoerente, é a história do profeta... Meu Deus do céu. Engolido pela baleia. Do Jonas. Profeta Jonas, né? Que Sim. trouxe uma consequência sobre quem estava perto dele. Aham. Ele vai se esconder no barco, Deus manda uma reviravolta, uma consequência, Sim. uma reviravolta no mar, a coisa fica tensa ali, a coisa fica feia ali, e todo mundo sofre. Todo mundo perde as bagagens, todo mundo sofre o risco de morrer, todo mundo sofre a perda do barco, um monte de coisa acontece ali. Pois é. Por conta da consequência. Nós, como pais, devemos pensar muito sério sobre isso. Aham. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz, reflete, vai ter reflexo na vida dos nossos filhos. É verdade. Tem muito filho de crente que está desviado. Aí você pergunta assim, o diabo está lutando contra. Às vezes é consequência daquilo que os pais falam, consequência do Pois é, comportamento que os pais têm. Um comportamento errado dentro de Ô, casa. Regiane, como é triste saber que tem filho que está desviado porque o pai falava mal dos pastores. Aham. Filho de crente que não quer a igreja porque os pais falavam mal da igreja. É verdade. Como é que você cresce num ambiente onde os seus pais, que são a sua referência, falam mal, e depois o pai quer que o filho frequente, que o filho esteja ali, sirva a Deus? Não vai ter E como. muitas vezes obreiros, hein? Muitas vezes, independente Muitas disso. vezes obreiros. Independente disso, É. né? O cara, como é que a gente quer? Então, aqui, isso é uma semeadura, né? Aham. Tem gente que tá pensando assim, não, no roubo, no adultério, não, mas o que você fala? Isso é uma semeadura. Sim. É aquilo que nós estávamos conversando antes, aqueles gatilhos que vai abrindo na mente das pessoas, né, cara? Exatamente, exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Eu fui, certa vez, cara, ministrar na Fundação Casa. Né? Fui ministrar na Fundação Casa. Pô, foi legal. um tempo, assim, de bênção. Foi, para mim, uma experiência, assim, muito nobre, cara. Mas ali me deparei com crianças, vou assim dizer, cara, crianças. Você olhava assim, cara, você falava, não acredito que esse moleque fez isso daí, cara. E aí eu tive a oportunidade de sentar ali, bater um papo com a rapaziada lá, entendeu? Sim. A maioria, cara, filhos de crente, mano. Muita gente, A né? maioria, mano. É muita gente. A maioria. Eu falei, vocês tomaram a decisão errada. Exatamente. Tem como, né, acertar a partir de agora. Tem como, vocês vão sair daqui, tá? Tem como vocês acertar, porque se não acertar, aí você sabe que o caminho é duro, né? Exatamente, exatamente. Vamos partir de uma segunda família? Bora. Segunda família é Gênesis capítulo 12, Red. Opa, vamos lá. Gênesis 12. Deus está falando com um homem chamado Abrão aqui, Aham. nesse momento. Está dizendo o seguinte, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Todas as famílias da terra. A gente conhece muito bem a história de Abraão, graças a Deus por isso. Né? Sabe que ele era um homem chamado por Deus, ele era um homem que tinha uma promessa de Deus sobre ele, Correto. era um homem que tinha uma esposa, tinha uma família, era um homem próspero, mas era um homem sem filhos. Correto. Mas sem filhos. O que eu quero tentar pensar dessa família são duas coisas, Ed, que me vieram à cabeça aqui agora. Obrigado, Espírito Santo. Amém. A primeira é que, como família, você vai enfrentar situações juntas. Ou juntos. É importante a família estar firme para enfrentar situações juntos. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê famílias indo bem até que o mar dá uma reviravolta. Até que a finança fica complicada. Até que um dos lados tem uma doença, até que nasce uma criança com um defeito, com uma questão congênita. Você vê famílias indo bem até que um problema acontece. Aí você percebe na história de Sara e de Abraão e daqueles que compõem a sua família, pessoas ao redor deles, que eles perseveraram mesmo
quando as coisas que eles queriam não aconteciam. Então, talvez a lição dessa família, uma das, você pode lembrar outras, eu pensei em duas aqui. A primeira é, famílias que perseveram juntos alcançam. Correto. Famílias que perseveram juntos alcançam. Que a gente tem um monte de família aí que está se desfazendo porque não quer perseverar junto. É verdade. Perigoso isso, né? É verdade. Ô, Rico, posso falar de outra família, cara? Pode, cara. Poxa, Desculpa, não, cara, fica mas... à vontade. Assim, o filho de Abraão e Sara. Sim. Eu vejo, assim, alguém perseverando, cara. Alguém perseverando também. Isaac, por esposa. Tendo a Rebeca ali, eu vou te dar... A palavra diz que ele preferiu orar, né, meu? Ele preferiu orar a Deus e ali a sua esposa, ela ficou fértil. Glória a Deus. E a né? bênção veio duplamente, cara. Exatamente. Veio duplamente. E desse fruto, cara, né, que veio a bênção dobrada, que foram os gêmeos, tá aí, né? As gerações perdurando até hoje, né? Descendência. Então. Com certeza. E Abraão, assim, Abraão é incontestável, né, cara? A gente vê, assim, tanto uma humanidade ali na vida de Abraão. Somos humanos, somos falhos. Claro. Mas também nós vemos Deus, assim, transformando todas as coisas. Porque na hora H, entre a família e Deus, Abraão preferiu a Deus, honrar a Deus. E por isso, por honrar a Deus, toda a casa de Abraão foi honrada. E aqui nós temos aqui também as bênçãos sobre as famílias, né, cara? Esse é meu segundo ponto. Esse é meu segundo ponto, porque primeiramente você persevera com a sua família. Sabe a história que eu gosto de ouvir, Red, quando eu converso com... Eu gosto de conversar com casais assim, um pouco mais velhos que eu, de casamento, de vida e tal, porque sempre tem história boa para contar. História de perseverança, eu amo isso. Eu amo ouvir uma história de perseverança. Não, porque a gente enfrentou isso, passamos isso, lutamos essa história. Depois a pessoa fala assim, não, mas pô, aí você vê o casal junto ali, prosperando, crescendo, mas a gente enfrentou isso. Eu amo isso. Eu particularmente, assim, concentro com alguém assim, que eu gosto de conversar, a gente às vezes não bate muito, mas gente com quem você gosta de conversar, começa a contar as histórias, eu acho isso tremendo, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque me arremete muito às questões bíblicas. Como você disse, é um casal normal aqui. É Abraão e Sara, é um casal que quer ter filho. É um casal que quer ver a família crescer, prosperar, evoluir. Tem bens, né? Riquezas, mas falta algo. Mas falta alguma coisa. Falta o quê? Falta um filho na vida deles. Mas eles perseveram. Você vê que, é claro, existem tropeços de meio de caminho, né? Como Ismael, Agar. Existem murmurações de meio de caminho. Pô, você acha que dos 75, esses 25 anos, será que eles nunca pensaram, pô, será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai fazer? Por isso que Deus periodicamente voltava e falava com Abraão, olha, aquela promessa continua de pé, eu vou te dar o seu filho. Tem uma hora que Abraão está dizendo, não, deixa ser Eliezer aqui da minha casa mesmo, meu filho, deixa ser. Para quê, né? Para que essa dor de cabeça toda? A gente elege ele, abençoa ele, acabou. Deus fala, não, eu vou cumprir a promessa. Mas eles estão perseverando juntos. Quando Deus aparece para eles antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus renova a promessa. Na próxima primavera, a tua mulher vai estar grávida, diz o texto sagrado. Mas aí Sara ouve e fala assim, pô, será que eu vou ter esse prazer ainda? Eu agora, idosa, o meu senhor idoso, será que eu vou ter esse prazer ainda? Talvez o coração dela já até passou, mas está perseverando ali junto com Abraão. Os dois passaram da fase de ter filhos naturalmente, mas perseveraram juntos. Que palavra é essa para você que está nos assistindo aí? Meu amado, está em tempo de luta, não é para desfazer família, é para perseverar com a família. Poxa, aconteceu alguma situação, alguma coisa que não estava no teu plano, continua com a tua família, tenta preservar ao máximo, guardar ao máximo, seguir ao máximo, porque é o que Deus tem. Correto. Preservação da família. Infelizmente, hoje em dia, como diz, acho que aquele pensador alemão, há os relacionamentos líquidos. Por muita pouca coisa, as pessoas desfazem um casamento. Tivemos uma divergência de pensamento, vamos desfazer um casamento, uma família. Tivemos um problema, tal, eu quero ir para cá, ele quer ir para cá, desfaz uma família. Eu acredito particularmente que não é assim que funciona. Porque sempre vai ter divergência, Rick. São duas pessoas com a educação diferente. Quando se junta, vai ter os atritos ali, cara. Exatamente. Então sempre vai ser. Exatamente. Não adianta sair de um relacionamento para ir para outro
É hoje o que nós estamos vendo, né? É. Pessoas às vezes estão com 2, 3, 4 casamentos, porque não entenderam a máxima do relacionamento. Sempre vai ter conflito. E por incrível que pareça, depois ela encontra a mesma dificuldade no relacionamento novo. Pois é. Não é? Pois é. Porque se relacionar, ter família, já pressupõe, né? Já pressupõe batalha, luta, já pressupõe que você vai ter que perseverar, você vai ter que manter firme as suas posições, você vai ter que ter um desgaste. Então já vai para esse campo, mas não tem como você alcançar sem perseverar. É verdade. Alcançar sem perseverar. A segunda coisa que eu pensei, Red, é sobre você abençoar. Porque só quem tem essa trajetória que pode chegar lá no final e contar uma coisa que vai te abençoar, te fortalecer. É verdade. Quem desistiu não tem como, não é verdade? É verdade. Agora imagina, Rick, ali os amigos de Abraão, ali Abraão com 120 anos, Sim. ele contando a trajetória dele, né? Gente, olha, assim, eu sou um dos queridinhos de Deus. Mas olha, Sou eu pisei na bola, cara. Eu pisei na bola também, o Senhor perdoou, nós temos um Deus perdoador, Ele transforma todas as coisas, só que a família... Sólida. Cara, vira exemplo. É verdade. Vira exemplo. Sabe uma coisa ruim? A gente fala assim, a família Doriana não existe. Pô, é verdade. Aquela família de comercial, administração de família, etc, Brasil afora, ele escreveu um livro dizendo a família perfeita é imperfeita. E aquela literatura, esse material tem muito disso. Todas as famílias bíblicas, elas têm algumas coisas que não as torna perfeitas. O marido é o melhor marido, a esposa é a melhor esposa, o filho é o melhor filho e tudo vai bem até o final da vida. Existem percalços. Mas no final das contas, se você tiver uma família sólida, firme e tal, você vai conseguir abençoar outras pessoas. Outras pessoas vão olhar para você, para a Vanessa, para o Gui, para o Felipe e dizer, poxa, quero ter uma família tipo a do Regi. Verdade. Igual, não sei, mas quero ter esse padrão dentro da minha família. É verdade. Isso é maravilhoso. Isso é abençoar, né? Você ser um exemplo, isso é abençoar. É verdade. Isso é abençoar. Ô, Rick, eu tenho, assim, um costume, né, cara? Dificilmente eu viajo com outras pessoas, assim, a não ser a minha família ali de férias. Sim. Né? Mas eu separo um tempo para chamar uma família, né, no ano ali, uma ou duas, e falo, olha, a gente está indo para tal lugar. Você paga tudo? Não. Ai, caramba, já ia me inscrever, já ia mandar a ficha de solicitação. Na nossa família, nós tivemos um tempo gostoso, né, a minha família com a sua família, né, no interior, né, na festa lá dos meninos, eu fiquei assim, muito honrado, Sim. né? E a gente está para marcar de novo, hein? Opa! Está para marcar de novo. Mas assim, isso é bênção, Ricardo, por quê? Às vezes está uma família machucada, você não sabe, às vezes a pessoa, o casal está guardando para eles ali toda a situação que está passando. Sim. E você vai abençoar glória aquela a Deus. família, cara. Verdade. As pessoas olham assim, pode até ver assim que falam, a esperança. É isso. E eu gosto muito de contar também as nossas questões, como eu conheci a Vanessa, aquilo que nós passamos. Sim. E às vezes a gente está até aconselhando uma pessoa e não sabe, né, cara? Exatamente. Não, a história de vida edifica demais. Por É isso que eu falei que eu verdade, gosto de cara. ouvir. Aham. Porque eu fico imaginando isso. É claro, é uma realidade que não existiu, mas pô, ou existiu e a gente não sabe, né? Não tem escritura sobre isso. Abraão e Sara sentados, contando história. Então, Pô, eu tinha 75 anos, desapareceu para mim. Contando história para alguém que está começando uma carreira, uma jornada. E você citou um casal, que é o próximo casal que eu vou ler aqui, que com certeza viu o exemplo dos pais. Poxa, meus pais perseveraram, a gente também pode perseverar. Porque, por incrível que pareça, eles tinham dificuldade de ter filhos também. pois é. Né? Parece que é uma coisa assim, aconteceu e aconteceu. Olha para esse exemplo. Olha para o exemplo de fé que Abraão teve, de perseverança, etc, etc. E vem outros conflitos também agora, né, Ricardo? Com certeza. Que com são certeza. duas educações diferentes ali, né? Creio que você vai falar sobre... Sim, eu vou ler aqui um pouquinho. Vou ler aqui. Gênesis 25, versículo 19. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, a irmã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Eu quero
parar aqui, Red, para a gente pensar também sobre esse exemplo aqui que Isaac nos dá, que você citou muito bem e previamente dito. Há um outro momento, se eu não me engano, é Rebeca quem diz a frase, a Anja pode confirmar para a gente, dá-me filho se não morro. Assim, a angústia que ela tinha, a necessidade que ela tinha que ter, e etc, etc, etc. Agora você vê aqui o caminho que o Isaac toma para que Deus materializasse aquilo. Para que Deus trouxesse à existência alguma coisa que ele não podia fazer. Né? Que ele não podia fazer. E isso, para mim, é um exemplo também para famílias. É verdade. Né? Qual o caminho que a família vai tomar quando tem algo que eu preciso, que eu quero, mas que não tenho, não posso? Qual o caminho que eu vou tomar? É verdade. E também com essa fala, Rick, me faz lembrar quando o marido, né, não lembro se é Isaac ou Jacó, né, ele fala... Tá, Jacó? Foi Raquel, né? Foi Raquel. Isso. Jacó, obrigado, Ângelo. E ele vai falar, mas eu estou no lugar de Deus? É, a próxima frase, é. Olha lá, será que estou no lugar de Deus? Exatamente. Tá aí, né? Então, a gente tem que saber qual é o nosso papel dentro da família e qual é o papel de Deus também. Com certeza. Né? Qual que é o papel de Deus. Aqui, voltando ali para Isaac, tá? A gente vê essa postura na vida de Isaac. Ele não tem filho, que gostaria também de ter filho, lógico, a sua descendência. Claro, dependia disso, né? Opa, rico, e ele estava vivendo ali uma maldição na sua família, porque uma família sem filhos era uma família maldita. E aí imagina, como assim a minha família está debaixo de maldição se Deus fala para o meu pai Abraão que todas as famílias seriam benditas? Porque justo na minha vez eu vou ter a maldição. Aí eu tenho até esse campo de pensamento, Ricardo, tá? Pensando assim, que Isaac, ele não concordou com aquilo e foi orar. Quando nós não concordamos com uma situação dentro do casamento, tá? Nós temos que orar, nós temos que ter essa sobriedade, meu. Aí você tocou num ponto muito importante, Ed. E eu creio no Espírito Santo de Deus. E eu creio que isso é palavra também para quem está nos assistindo, porque eu estava pensando sobre esses dias. Amém. Tem situações que a gente quer mudar a pessoa de todo jeito, sim ou não? Sim. A igreja, sim ou não? Tá brincando? Posso ouvir uma Sim, a gente quer mudar as pessoas, Ed. A gente quer ficar falando no ouvido, a gente quer ficar instruindo, tal. Vamos pegar o exemplo de Isaac? Vamos pegar o exemplo dele. Né? Como é que a gente pode mudar um quadro? Com a oração. É Como é que a verdade. gente pode mudar uma situação completamente? Com a oração. Uhum. Tem que pegar para orar pela pessoa, pedir para Deus entrar com a mão, pedir para Deus fazer, e não ficar só importunando, enchendo e brigando e discutindo e tal. Meu, tá muito ruim, tá, mas quem pode fazer alguma coisa? Deus. Então vamos orar para Deus, vamos falar com Deus. Eu creio que poderiam existir algum outro tipo de solução para infertilidade nesse tempo, esterilidade. Talvez eles tivessem até acesso por conta de dinheiro, não sei, a Bíblia não mostra nada sobre isso. Mas Isaac toma um caminho que ele viu, talvez, dos pais, dos exemplos que os pais deram, das histórias que contaram, mas toma um caminho de vitória, que é o caminho da oração, que é o caminho que muita família tem que tomar. Erra em um ponto, mas em outro ele não erra, né? Exatamente. Né? Nesse ponto da questão da esterilidade de Rebeca, ele vai orar. Perfeito. Ô Rick, agora sim, a Bíblia ela não relata, né, desculpa, não é pastor Ricardo. Não, a gente fica tem essa à vontade. liberdade aí de Ricardo, Rick. Mas assim, a Bíblia não relata, mas existe uma questão da sensibilidade da mulher, da sensibilidade do homem. Sim. O homem, né, assim, somos mais sóbrios ali em relação à questão, né? Às vezes, pô, vou brigar, tá. A mulher já é diferente. Agora imagina a Rebeca, né, não fala assim, o tempo que essa moça, essa mulher, ela viveu com essa angústia no coração. Sim. Isso era motivo de brigas, de discussões, era motivo. Claro, a gente vê os casais contemporâneos hoje, Red, com Exato. tanta tecnologia no campo da medicina, quando o casal não consegue ter filhos. Cara, a gente sabe que tem discussões, sabe que tem briga, um quer que o outro faça exame, um quer que o outro ache quem é o problema da situação. Essa questão Tantas mesmo. lutas nesse campo, não é verdade? Você imagina esse casal, né? E, assim, um tem que estar sóbrio. Parar, pensar e falar, opa, se tem algo errado, o Senhor pode
corrigir todas as Amém, coisas. amém. Bem? Eu creio nisso também. E aí a história é de vitória no final, né? É Eles têm verdade. 2 filhos, duas nações estão no seu ventre, diz o versículo 23, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá o mais moço. E aí vem aqui para a história de Jacó, né? Jacó e Esaú, 2 irmãos. E eu quero pegar um exemplo aqui rápido, Red, também, sobre essa história desses 2 irmãos. Porque olha o que está dizendo aqui, o mesmo capítulo 25, mais o versículo 27 agora. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isso aqui, para mim, me dá uma leitura de como também era essa família. Sim. Né? Porque assim, você tem 2 filhos, certo? Tenho 2 filhos. Eu tenho 4 filhos. No momento em que a gente privilegia um e deixa de lado o outro, criamos um problema dentro da nossa própria casa. É verdade. É claro, assim, o pai ama todos os filhos igual? Sim, essa é a resposta correta, sim. Agora, tem filho que tem mais o seu jeito, gosta mais das coisas que você gosta. Meu filho é corintiano palmeirense. Tem várias situações que às vezes aproximam mais um do que o outro, ou aproxima os 4. Eu tenho uma moça só, uma menina só. Ela é bem apegada com a mãe dela, mas, eu sei também que ela deve ter um pouquinho de carinho por mim, tá? Um restinho lá que sobrar da mãe, ela deixa pra mim. Olha, fica ligeira. O restinho lá deixar pra mim. Mas você percebe que aqui tá claro. Peraí, meu filho é o Esaú, seu filho é o Jacó. E depois, você conhece a história, nós conhecemos a história, o pai fica velho. Havia uma questão muito forte de você abençoar o seu filho, uma bênção literal que o patriarca dava, e essa bênção era derramada sobre a família. E aí a mãe trama para que o filho que ela ama mais ocupe essa posição. A mãe perde a vergonha de mentir, de enganar, ela cria uma trama, essa é a história real, tá? Sem nua e crua, quem já leu sabe. A mãe cria um esquema para que o filho mais novo tome o lugar do filho mais velho, ocupe o espaço, ocupe a posição, seja abençoado e o outro filho. Aí te cria um problema na família, cara. É verdade. Olha como só esse negócio de você escolher um filho já cria sérios problemas. É verdade. A gente vê isso hoje, não vê hoje em dia? Isso aí? Mãe que escolhe um filho mais que o outro. Com certeza. Pai que gosta mais de um, não gosta do outro. Com certeza. E aí tem problemas sérios, né? Queria falar um pouquinho sobre isso também. Verdade. Então, essa questão da preferência, isso não pode existir dentro de casa, né? Não pode. Porque meu filho é mais assim, o outro é mais... Não. O amor tem que ser por igual. E tem um problema aí também, Rick, tem um problema, como acontece, eu vou falar como acontece na minha casa, né? Se eu levo um chocolate para um, eu levo para outro também. Mas para a mãe é porção dobrada. Eita. Né? Tem um filho, eu nem vou falar, né? Porque senão ele... mas pai, por que para a mãe é 2 e para mim é 1? Sabe por quê, filhão? Eu e a sua mãe, nós somos uma só carne. Você, quando você crescer, quando você casar, você vai formar uma só carne com a sua esposa. Perfeito. E vai ficar eu e a sua mãe. É só por isso, meu filho. Só por esse detalhe, né? É só por esse detalhe, tá? Mas assim, aqui é igual. O que o seu irmão recebeu, você também recebeu. É isso aí. É isso mesmo. E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes vai criando traumas. E o problema, cara, quando a gente vai criando traumas no coração da criança, aquilo fica para sempre. Com certeza. Né? Pode, assim, estragar uma pessoa por causa de traumas infantis, cara. É verdade. Quantos pais são culpados aí dos filhos serem homossexuais, das filhas serem lésbicas? Infelizmente não percebe isso, né, Red? Não percebe. Não estou falando que é só isso. Óbvio. Tá? Óbvio. Não estou falando que é só isso. Antes tinha uma linha de pensamentos, né, que até traçava ali a figura do pai e da mãe para gerar essa situação do homossexualismo, do lesbianismo. Nós sabemos que não é só isso, tá? Existe um ambiente,
à sociedade, Sim. mas quando se trata assim de pais, isso tem um peso muito grande na vida dos filhos. Com certeza. Muito grande. Na verdade, sabe o que eu acredito, Red? Abrindo aqui o nosso espaço psicológico, eu acredito demais que tudo que você reflete na vida adulta é reflexo da sua vida com os seus pais, cara. Tem isso daí também, cara. Os pais, assim, eu até comento com o pessoal, né? Cresci sem pai, né? Cresci só com mãe. Tive várias referências masculinas na minha vida, graças a Deus, meus tios, pessoas estavam perto. Mas talvez tem coisas que eu faça hoje que seja reflexo dessa ausência. E eu nem sei. O que eu sei é que eu vejo pessoas no meu dia a dia que passaram situações, eu olho e falo, mano, isso aqui é por causa daquilo ali. Eu nem tenho conhecimento assim, psicológico de formação para poder, e peço perdão até aos psicólogos que estão nos assistindo aí, que de repente, comportamento, mas olha o pai e falo, mano, é daquilo ali. Olha o comportamento, falo da mãe, é aquilo ali. Olha outra situação. Parece que está claro isso acontecer. E você vê na Bíblia isso acontecendo diversas vezes. E eu quero pegar mais um exemplo sobre isso, para te ver quanto isso está dentro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37, que é uma segunda história sobre isso, né? Ambiente familiar. Ambiente familiar. Depois, Ângela, queria que você achasse para mim também a história da filha de Davi, que eu poderia procurar aqui, mas eu vou demorar. Isso. Onde está ali no texto bíblico ali? Por favor. Gênesis 37. Está dizendo assim o texto, Red. Jacó habitou na terra de peregrinação de seu pai, a terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. É a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Aqui já tem um problema sério, cara. Correto. Aqui tem de novo o pai fazendo... Olha, vamos pensar como se fosse flashes de filme, Red, cenas, né? Cenas. Você vê que a mãe dele amava mais quem? Jacó ou Esaú? A mãe amava Jacó. Então ele aprendeu um padrão. Ele aprendeu um padrão. Se fosse os dois por igual, talvez não tivesse padrão. Verdade. Tivesse padrão, mas ele traz para cá isso. Ele amava mais o filho da sua velhice. Pode dizer assim, mas isso é coincidência. Isso é um fator natural, todo mundo pode passar por isso. Tudo bem, mas podemos afirmar, tudo bem, isso pode ser um padrão também que ele trouxe. Abre-se essa possibilidade. Ali, né, uma situação. E depois, assim, a gente vê que Jacó, ele vai para casa dos seus avós maternos, né? Sim, fugindo, né, do irmão. Fugindo do irmão. Da situação que ele criou, exatamente. Então, aquilo que a Rebeca trazia, né, no seu, vamos colocar assim, no seu gen espiritual, agora Jacó está lá na fonte, né? Está lá na fonte se alimentando com tudo aquilo, né? Sim. Então a gente começa a ver as preferências ali de Jacó, né? A gente vê também o reflexo na vida dos outros filhos de Jacó. A gente vai ler agora, é o que eu Meu vou ler Deus, agora. É o que eu vou ler agora. Aqui só mostra que Jacó tinha o seu predileto, né? Tinha o seu predileto. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Não era velado. Esse amor especial não era velado. Era algo explícito. Poxa, eu conheço pessoas que tá na cara que ela gosta mais de um do que do outro, mas você pergunta, não, é tudo igual. É tudo igual, um é igual. O Jacó não tinha nem preocupação de esconder. Ele fazia uma roupa especial para José e dava para ele. E os outros ficavam lá no veneno. Eu sei que tem gente que está aqui se remoendo de raiva em casa. Comigo também foi assim. Calma, irmão, Deus tem solução para a sua Rico, vida. posso abrir um parênteses? Por favor, faça isso. Cara, em casa lá, né, meu pai, ele faleceu, eu tinha 1 ano, né? Então, tem muitas pessoas que falam, eu tive a ausência do meu pai porque eu conheci, meu pai morreu, ou o pai saiu de casa. Eu já não tive essa ausência porque eu não conheci o meu pai. Mas a minha mãe, ela tinha muitos defeitos, cara. Eu nunca fui de encobrir defeitos assim, e sempre amei a minha mãe, muito, muito. E somos em 5 irmãos, minha mãe teve 5 filhos, cara, 5. Nós nunca vimos ali minha mãe fazendo preferência de um. Glória a Deus. Porque quando apanhava todo mundo por igual, cara.
Olha aí que bênção. Desde os mais velhos até chegar em mim, né, cara? Às vezes ela estava cansada, que tinha batido em todos. Às vezes ela estava com mais raiva, né? Pô, ainda tem mais esse daí. Esse restinho aqui, eu vou bater só o restinho nele. Mas assim, cara, não teve frustração. Nós 5 ali, cara, né, não teve frustração nenhuma. Glória a Deus, cara. Porque tá certo que, né, às vezes o irmão mais velho, ele, como ele tem ali uma responsabilidade quando falta o pai, a gente até entendia, pô, o apelido do Deco é o Ronaldo. Pô, o Deco ali, né, sempre vai ganhar um pouco a mais ali, porque, meu, ele tá segurando a onda, né? Ali. Sim. Entendeu? Ele segura a onda, tem até a questão do respeito dos irmãos mais velhos, né? Posso dar uma pincelada sobre isso? Por Acho que eu achei favor, interessante o cara. que você falou. Até pra gente nasce uma criança do meio do nada, tipo, na sua vida, você já Aham. pensa que tá tudo resolvido, aí nasce uma criança, aí você foca toda a sua atenção. Na verdade, assim, não dá pra você tratar todos iguais. Não, não. Dá pra você manter um equilíbrio entre eles. Mas o tratamento com o seu de 20 é diferente do seu de 14. Aham. O que ele precisa para se sentir suprido por pai é uma coisa, o que o 14 precisa é outra. É E o de verdade. 7 é outra, e o de 1 ano tem que ser do peito. São outras necessidades, Exatamente. né? Acho que o que os pais precisam olhar nesse campo é o seguinte, todos precisam de um tipo de atenção. Isso eu não posso me esquivar. Aham. E se eu sentir que eles estão num ambiente onde são todos iguais, com necessidades completamente diferentes. É verdade, é verdade. Não tem como... eu vou igualar todos os filhos. Meu, é um de 30, outro de 20, Pô, não dá. outro de... Não tem como, né? Não tem. Não tem como. Né? Mesmo se tem for uma a escadinha, necessidade. ainda não tem como, né? Cada um tem uma necessidade diferente, Exatamente. né? Um filho de 30, ô, meu bebezinho. É. Não, pô, Cara, vai. a Ângela quer falar, mas eu já vou deixar. Só dar um exemplo aqui para não perder aqui o fio da meada. Eu tenho agora um casal de crianças, né? Aham, Só tinha meninos, eu vou ter uma menina. aham. Se você criou 2 meninos, sabe como é que é. A gente tem que ser mais duro, tá? Sim, Dá opa, bronca, não dá boi e lógico. tal. Não dá a possibilidade pro leãozinho virar leãozão. Então, você tem que ir pô, sempre, né, meu, dando existe ali. um alfa aqui, exatamente. não é você. Exatamente. E aí nasceu uma menina, não tava no meu padrão de tal. Bagunçou tudo. E eu tudo. várias vezes ia dar bronca nela, dava bronca como se fossem os meninos. E a Daniela vinha e me dava bronca. Aham. Meu, você não pode tratar ela que nem um menino, porque ela é mais frágil e tal. E eu pensava na minha cabeça assim, de burro, né? Não, é minha filha, eu preciso corrigir, mas é uma mulher, é diferente. Então, É tem diferente. essa questão, cara. Então, por isso que eu estou dizendo assim, de repente é a mesma idade, é a mesma Sim. situação, mas que tem uma necessidade diferente. E isso a gente tem que estar atento. Ângela, pode falar, por favor. Não, falando aí, né, que vocês estavam comentando, questão de crescer com a ausência de pai e tal, lá em casa também, né? Meu pai deixou a casa, eu tinha 1 ano, e nós somos em 4, 3 homens e eu. Mas a minha mãe criou a gente, assim como a do Red, né? Quando o pau cantava era em todo mundo. Mas assim, Às ela... vezes cantava, às vezes com Não. unha. Pois é. Não, mas minha mãe, ela era justa. Ela era justa. Ela primeiro avisava, não faça. Se fizer, Tem isso né? daí. Mas aí a gente escolhia o quê? Fazer. Né? E também tinha outra lei. Se um tivesse apanhando, o outro sorrisse, aí apanhava também. Meu Quer dizer Deus. que não era espetáculo. É verdade. Mas assim, ela criou a gente com esse senso de justiça. Então, por exemplo, eu sou a única menina e a caçula, mas eu nunca tive esse privilégio de que ser a única menina e caçula e toda a atenção ser voltada para mim. Então, se minha mãe não pudesse fazer uma festa de aniversário para todos, ela não fazia para nenhum. Se ela saísse e não pudesse comprar uma lembrancinha para cada um, ela não trazia para nenhum. Porque ela não queria essa questão, como está aí, né? José sendo o preferidinho. É verdade. Ela não queria que um se sentisse melhor do que o outro ou mais amado do que o outro. Quando era bronca, todo mundo levava igual. Também na hora do amor, do carinho, todo mundo recebia. Aham. Agora, lógico que, quando eu já cheguei na adolescência, juventude, a gente, eu e a minha mãe, aí era uma coisa diferente, porque eu já Claro. tinha, Sim. né, uma outra mentalidade, então a gente ficou mais próximo, ficamos cúmplices, que a gente já tinha a nossa comunicação com o olhar. Aham. Mas isso não queria dizer que ela me amava mais do que meus irmãos. Era uma outra realidade. Meus irmãos já tudo casados, eu fui a última que saí de casa e tal. Ficamos mais próximos. Mas a minha mãe, ela tinha essa questão de justiça, de não deixar um sendo mais amado do que o outro. E quando ela ganhava uma maçã, ela dividia para tudinho. Ela dizia, mas que foi você que ganhou? Não. verdade.
todo mundo vai comer um pedacinho da maçã que eu ganhei. Aham. Ela criou a gente nesse sistema. Isso é maravilhoso. É verdade. Isso é E, bênção, na hein? verdade, você se aproximou da sua mãe mais pra frente, Angela, mas já estava formada, né? Já tinha superado essa fase de pensar, minha mãe ama mais um. Os seus irmãos também viram isso acontecer e talvez trataram com naturalidade, porque já perceberam que naturalmente, minha avó tem 7 filhos, mas naturalmente tem uma filha que cuida mais da minha avó. Naturalmente tem gente que está mais perto, porque é natural, às vezes, as circunstâncias da vida, momentos, etc. Pô, quantas famílias que a gente sabe? Ela tem 14 filhos, mas é uma filha só que cuida. Aí tem muita coisa que faz isso acontecer. Né? Tem, pô, às vezes mora junto, às vezes não casou, às vezes casou e voltou para casa, Sim, sim. às vezes decidiu cuidar da mãe, enfim, Aham. tem várias razões, mas já está formada, não está com trauma, aquela coisa toda que você vai formando enquanto é criança. Então, fica à vontade, Red. A questão hoje, né, da minha casa também, eu não tenho preferido. Meus filhos sabem que não existe. A gente brinca assim, né? Fica brincando, né? Depois eu perguntava. Você é o preterido da sua mãe, tá? Aqui, comigo também não tem dessas, não. Mas, assim, o que eu faço para um, eu faço para outro. Até um beijo, né? Quando eu dou, né, em um, eu vou no outro e dou também. Entendeu? E o bom de ter filho menino, né, cara, que... Gosto de beijo, não quer beijo. Não, eles... O bom é que não quer beijo. O bom é que não quer beijo. Mas as lutinhas que a gente faz, né, meu? Sim. Então sempre tem que estar forte, porque a gente mede Pô, força, né? nem fala, mano. O Felipe tá cavalão, né? Mas ainda perde, entendeu? Coluna quase acabada aqui com a Um dia eu peguei o mais velho no jiu-jitsu em casa lá, mano. Se eu não fosse mata-leão, eu perdia, mano. Então eu faço assim também. Tive que ir para as mesmas consequências. Às né? vezes eu pego no fígado, ó, tome. Ele, pai, isso aí não vale. Aí soltou, opa. Amém. Amém. A gente fala sobre família, né? Estamos falando bastante sobre filhos também. Você que está em casa está acompanhando aí. O clima tá muito gostoso. Tem muita instrução que a gente talvez não está passando ou tá passando e você está pegando aí. E tem uma história também, lá em 1 Samuel, capítulo 1, que é de um casal que, mais uma vez, traz à tona a questão da esterilidade. Sim. Né? Uma mulher também estéril, um homem querendo poder ali ter o seu legado, ter ali a sua família formada. Ambos servem a Deus, ambos, pelo jeito aqui, amam o Senhor, estão no templo, estão buscando a Deus, estão cumprindo ali os seus votos. Ana recebe uma palavra de um sacerdote, Deus enche o coração dela com aquela palavra e ela concebe um filho chamado Samuel e ela faz uma promessa para Deus, dizendo que se ela tivesse um filho, ela ia devotar esse filho a Deus, ela ia entregar esse filho para Deus. O menino nasce, ela desmama o rapaz e leva até o templo. O que eu quero tirar de lição dessa família, meu amigo Rediane, é que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são nossos, porém são do Senhor. E nós não podemos, né, trazê-los, colocar uma jaula em volta deles, prendê-los aqui a nós. E às vezes Deus os requer, Deus os pede, Deus os chama e a gente cria os empecilhos para entregar essas crianças para Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade. Como dizem Salmos, né? Os nossos filhos são heranças benditas do Senhor. Exatamente. Do Senhor. E quando chega a idade, assim, para o casamento, né? Pode segurar mesmo os filhos. Sim. Porque, assim, toda a orientação, tudo aquilo que tinha que ser feito, é feito antes. Desde o nascimento até a maioridade ali, né? Para que os filhos, eles, como diz a palavra também, né? A gente ensinar o caminho que eles devem andar. Né? É isso que o Senhor requer de nós. Perfeito. Que nós ensinemos os nossos filhos. Sejamos tutores e mestres dos nossos filhos. Exatamente. Né? Então, essa é a parte que nos cabe. Essa é a parte que nos cabe. É interessante que o texto diz que ela ficou com a criança em casa até desmamar. E é difícil para uma mãe, hein? Isso para a gente é um simbolismo, talvez uma referência de tempo. Uhum. Né? Quando todo mundo tem que desmamar. Sim, né? sim. Quando você desmamar o teu filho, é a hora de você começar a abrir horizontes para ele. Uhum. Né? Abrir horizontes. E tem pessoas, Red, que Deus chama para um casamento. Tem pessoas que Deus chama para uma obra específica. É verdade. Quantos pais não impedem um filho de fazer uma obra específica que Deus chama? Uhum. Missionária. Quantos pais não são empecilhos quando o filho vai casar? Pô, a gente pensa, mas não acontece mais. Poxa, acontece. Né? O filho casa e o pai fica na casa dele todo dia.
filho casa e a mãe fica falando, você não vem mais aqui, você sumiu e tal, passa aqui. Mas mãe, não dá, agora eu tô morando na Zona Leste, ela mora na Zona Norte. Mas o que custa? A esposa fica, mano, brava em casa que o marido tá chegando tarde. Onde você tava? Não, passei na minha mãe e tal, rapidinho e tal. E aí você começa a criar problemas. A gente tem que entender que há um tempo onde a criança fica na tua casa, o filho fica na tua casa, mas depois desmamado, ele tem que também partir para as vivências, né? Desculpa até a brincadeira aqui, cara, mas lembra aquela minissérie do Chris, né? A mãe lá falando, não veio com o neto para eu criar, hein? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas cara, o rapaz, o menino, né, que depois se formou homem, ele tem que ser um homem de verdade. Não, a mulher também. Não, sim, mas assim, às vezes você vê muitos homens aí que, não sai da casa da mãe. Pô, é vergonha, né? Quantos anos? Dá uma média de quantos anos que o Paulinho tá aqui, que a gente já tira uma base. Não, tô falando depois de casado. Não, depois de casado, tá bom. Não, depois de casado. O Paulinho tá com 30, não, brincadeira. Mas assim, depois de casado, isso daí vai gerar com certeza uma confusão ali no lar. Com certeza. Vai criar um problema. Porque não... sempre vai estar lembrando do gostinho do arroz da mãe, do caldinho do feijão da mãe, e ali muitas vezes começa até a desprezar aquilo que a esposa faz. Bizarro, cara. Né, cara? Bizarro isso, né? Desculpa, mas assim, é um negócio assim que vai gerar muita confusão. Com certeza. Muita mesmo, Com certeza. Né? E quando o pai ou quando a mãe, assim, a família entende que há o tempo para as situações acontecerem, o Paixão sempre comenta sobre a síndrome do ninho vazio, né? Do ninho vazio, Quando os pais estão tão focados nos filhos que quando os filhos saem... Acaba, entra em depressão, entra em discórdia, tal, não sabe o que fazer, não sabe viver só com a esposa, não sabe ter essa vivência, e isso é muito importante pensar. Mas sabe o que o texto me fez refletir agora aqui, meu amigo Regis? É que, às vezes, nós limitamos a expansão daquilo que pode acontecer. Porque a gente quer, muitas pessoas querem proteger, né? Não, aqui não vou deixar, aqui não. Não, com essa pessoa não, ou esse casamento aqui eu tenho que ficar cercando, segue as minhas diretrizes e tal. Mas quando Ana entrega o filho para o profeta Eli, no que transforma o Samuel? Ele chega um jovem ali, um rapaz ali, mas o que ele se transforma? Se transforma num grande homem de Deus. Pô. Não foi um homem de Deus, um grande homem de Deus, profeta, juiz, legislador. Olha só. Um cara que transitava por todo Israel com a autoridade de Deus. Sim. Quem ungiu Saul? Sim. Samuel. Quem ungiu Davi? Samuel. Quem fez toda essa coisa? Samuel. Talvez por quê? Porque uma mãe cumpriu uma promessa de Deus. Verdade. Mas também se apegou àquilo que Deus poderia fazer através do filho dela. É verdade. E entregou. Por quanta gente poderia ser coisas que não é, porque teve esse breque, teve essa parada. É claro, não vamos sair por aí entregando também nosso filho para o mundo, mas, poxa, se eu entendi algo de Deus, se Deus falou comigo, se Deus mostrou coisas, se eu fiz votos com Deus, eu não posso reter, porque quando eu retenho, eu breco esse envolvimento de Deus, eu breco esse desenvolvimento em Deus dessa pessoa. Eu breco essa coisa que Deus tem para fazer. Pô, isso é muito importante ser feito. Muito importante. A gente sabe que tem gente que cruzou o Brasil, saiu do Nordeste para cá e fez coisas tremendas aqui. Por quê? Verdade. Porque fez, o pai liberou, o pai foi. Outras pessoas num sentido mundial. Eu posso estar me enganado, mas o Hudson Taylor era de uma família muito rica. E aí, todas as pessoas, eu acho que ele estava estudando medicina e decide ir para a China fazer missões. E todo mundo ao redor diz, não faz isso, é loucura e tal, mas ele vai e tem um impacto muito grande na China. Por quê? É verdade. Ampliou os horizontes. Isso. Ampliou os horizontes. A gente tem que perceber isso também nos nossos filhos. Né? Colocar diante de Deus e fazer a coisa acontecer. É verdade. E falando em Ana, Rick, a palavra não diz que Ana estava tudo... Exatamente. Né? Confiou em Deus. Senhor, não pertence a mim, pertence o Senhor. Mas ela ia cobrir ele de honras. Porque sabia que era o presente de Deus e ela cobria de honras, mas, né, ela cortou ali o cordão umbilical, cara. Exatamente. Como é difícil, né, para muitos pais, né, cortarem o cordão umbilical. Talvez por uma fragilidade da família, do casal, as pessoas se apeguem tanto assim, né, aos filhos, né. Isso é coisa pra gente pensar também. Pensar. Você que está sentindo muita falta do teu filho, talvez seja o momento de você procurar um aconselhamento de casal, verdade. De família, para você poder estruturar melhor o seu relacionamento, para não sentir tanta falta assim.
É muito importante isso acontecer. É verdade. Ed, nós teríamos talvez mais Ô, umas Rick. 20 ou 30 famílias para poder ficar pensando aqui sobre elas, falando aqui com os irmãos. Não vou mais não, Ângelo, nosso tempo já está aqui quase esgotado. Quero dar ao Red a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Meu amigo. Olha, as considerações finais é o seguinte, a Bíblia é um livro de poder, de transformação, mas está totalmente pautada em família. Glória a Deus. Até o nosso Deus é uma família. Pai, Filho, o Espírito Santo, essa verdade. trindade, né? Essa trindade. Então, as considerações finais é a palavra de Deus, assim, no seu todo, né? Então, a gente vê de Gênesis a Apocalipse o Senhor chamando famílias. Glória a O Deus. Senhor chamando famílias. E quando a palavra diz lá em Apocalipse, a multidão, né? Aqueles que lavaram as suas vestes ali no Sim. sangue do Cordeiro, é porque tiveram ali caminhos do Senhor. Verdade. Então, Rick, as minhas considerações finais aqui, cara, eu também ficaria aqui anos e anos a gente sentado aqui conversando sobre a palavra de Deus, sobre família, tá? Para mim, assim, é uma gratificação, sabe? É muito grato, cara, aquilo que Deus fez pela minha vida. Eu vou contar um trechinho da minha vida, Quando eu era criança, eu já até compartilhei com você, tá? Mas aqui eu creio que eu nunca compartilhei, tá? A gente andava, eu não tinha a referência cristã, assim, a palavra de Deus, né? Falava que era cristão, mas não era um sincretismo. E certa vez, meu amigo, estava ali, né, numa situação onde demônios, né, tomaram o corpo ali de uma senhora que ela abria espaço para que demônios, Sim. né, estivessem ali. E aí um falou, olha, eu vou te dar as mulheres que você quer quando você crescer e tal. Rapaz, eu falo para você, cara, que antes de entregar a vida para Jesus, eu namorei com muitas, mas muitas meninas. E quando era para formar família, eu ficava noivo, não dava. Não ia. Tão grande. Pô, não presto para nada, cara. Loucura. Nem para formar uma família. Tal. E aquilo foi potencializando no meu coração. Cara, só foi quebrado mesmo, Rick, só foi quebrado mesmo quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Glória a Deus. E aí eu aprendi a desejar a vontade de Deus na minha vida e não simplesmente a minha vontade se estiver fora da vontade de Deus. E foi aonde que eu comecei a orar, Senhor, vamos fazer o seguinte, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Nessa daí eu reencontrei a Vanessa, porque eu tinha namorado com a Vanessa quando ela tinha 16 anos, eu tinha 26, depois nós fomos 22. Meu Deus. 22. Aí depois só fui reencontrar quando eu estava com 26 anos e a Vanessa, já até perdi as contas, 20 anos. Né? E aí, cara, os dois, assim, com um caráter mudado. Glória a Deus. Né? Apesar de eu estar ali novo convertido, cara, mas eu me converti de verdade, sabe? Louvado seja Deus. Foi de verdade, assim. E aí foi que o Senhor abriu os meus olhos, né? E ali eu renunciei todo o pacto que eu tinha feito, sabe? Toda a sujeira foi quebrado ali pelo sangue de Jesus. E às vezes tem pessoas que estão nos assistindo, Rick, que nem tem uma família e está se lembrando de algo que fez na sua infância, na sua adolescência, porque Satanás ele é sujo. E ele faz pacto com crianças sem entender de nada, né? Ele faz porque ele é sujo, Mas que em nome de Jesus, esses pactos, esses traumas sejam quebrados na sua vida, em nome de Jesus, e que você constitua uma família, tá? Ou até mesmo uma família que foi desfeita por uma morte, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor pode trazer novamente aí a existência aquilo que hoje não existe. Glória a Deus. Nosso Deus, para Deus não há nada demasiadamente impossível que Ele não possa fazer na sua vida. É isso aí, eu paro por aqui, Rick. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero só te incentivar, na verdade, encerrando esse programa, a você que está inscrito participar, se motivar a estar conosco na Estância Nazaré, que possa ser um tempo abençoado na sua vida, vai com o teu coração aberto, vai disposto a participar de tudo,
vai pensando na família, porque Deus vai falar com você lá, tenho certeza absoluta disso. Certo, Red? Obrigado pela sua presença no programa de hoje. Obrigado, Ângela. Obrigado, Paulinho. Obrigado a você que esteve conosco aí. Que o Espírito Santo te abençoe grandemente. Se Deus quiser permitir, amanhã a gente volta. Forte abraço para vocês. Até mais, paz do Senhor Jesus.